Amém. Tirar aqui a máscara. A paz do Senhor para a igreja, amém. É bom estarmos aqui mais um dia na casa do Senhor, para louvar, engrandecer, bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre, amém? Amém. Que bom que você veio, que bom que estamos aqui juntos, porque a igreja é isso. Igreja somos nós reunidos em nome do Senhor. Efeito carrossel, né? Acho que aqui muita gente já andou de carrossel, né? Tem gente... Deixa eu ver, quem já andou de carrossel? Carrossel, às vezes você sobe no cavalinho, né? Para ficar girando nos parques de diversões. Eu lembro que uma vez ali na Rua 13, aqui na Padre Vieira, ali, antigamente tinha uma esquina ali, né? Que ficava vazia. Aí vi um parquinho para lá, já andei no carrossel ali também. Mas nós vamos falar desse efeito carrossel. Mas antes disso, vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Você que está em casa também, nos acompanhando pela live, fique ligadinho aí conosco e vamos orar. Pai querido e amado, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui, Pai. Mais uma noite, Pai, para prestar um culto agradável ao Teu nome, Pai. O Senhor é a razão de tudo, o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Porque a vida sem Ti não faz sentido, Deus. Reconhecemos isso e por isso te pedimos, Pai. Vem sobre cada um de nós nesta noite, nos nossos corações, nas nossas mentes, que nesse momento, Pai, possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações, Pai. Do mais novo ao mais velho aqui neste lugar. Aqueles que estão hoje em casa e aqueles que ainda vão assistir essa mensagem, Pai. Que todos nós possamos ser impactados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Bom, carrossel é aquele brinquedo, né? Muito comum nos parques. Normalmente tem um cavalo, ou às vezes é um carrinho, que ele fica ali rodando, girando, sobe, desce, fica ali. Só que ele fica girando, 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 mas não sai do lugar. Tem um movimento, né? A criançada gosta, mas você fica ali, naquele movimento, mas você não sai do lugar. E o que nós vamos chamar aqui hoje de efeito carrossel é aquele momento que já aconteceu ou pode acontecer nas nossas vidas, onde a gente fica rodando, rodando, mas não sai do lugar. A gente não vai falar hoje daquelas pessoas que não fazem nada, esperando tudo cair do céu. Não. A gente vai falar de pessoas que estão fazendo alguma coisa. Elas estão se movimentando. Elas estão ali, mas no final das contas elas não saem do lugar. Fica se movendo, se mexendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue avançar. Elas não conseguem alcançar aquilo que Deus tem preparado. Você crê que o nosso Deus é um Deus de promessas? Que Ele tem grandes planos para as nossas vidas? Grandes, pequenos, maravilhosos planos para nós, amém? Mas muitas das vezes a gente fica assim, igual num carrossel, rodando, girando, fazendo alguma coisa, mas a gente não consegue alcançar, a gente não consegue avançar. Isso já aconteceu algumas vezes na história do povo de Deus, conforme nós vamos ler aqui na Bíblia hoje. E nós vamos falar de um momento em que o povo de Deus ficou literalmente rodando, rodando por 40 anos sem conseguir sair do lugar, sem alcançar aquilo que Deus tinha preparado. E eu não estou falando aqui, como muitas das vezes a gente vê na TV, de promessas financeiras. Não, gente. Eu estou falando das promessas verdadeiras, promessas de salvação para a minha e para a sua vida. Promessas de justiça, alegria e paz no Espírito Santo, porque essas são as melhores promessas de Deus para nós. Para ganhar dinheiro a gente trabalha. Deus deu a gente habilidades, dons, então a gente trabalha, consegue dinheiro, né, para sustentar nossas famílias. Mas o mais importante são as promessas de salvação que o Senhor tem para nós. A promessa de vida abundante que o Senhor tem para nós. A promessa de vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Eu estou falando de alcançar essas promessas. Eu queria convidar você a abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 7. Hebreus 3,
do 7 ao 12, onde aqui, o autor da carta de Hebreus, ele fala a respeito do quando o povo de Deus ficou 40 anos rodando e não conseguindo sair do lugar, não conseguindo alcançar as promessas de uma terra que mana leite e mel. Todos nós já ouvimos muito falar dessa história, não é verdade? Já ouvimos falar que que Deus libertou o seu povo do Egito, caminhou pelo deserto, aquele povo viveu maravilhas, livramentos, através da abertura do Mar Vermelho, pão choveu do céu, saiu água da rocha e tantos milagres que o Senhor fez para aquele povo. Mas nós vamos entender com aquele povo o que aconteceu, para que mesmo eles tendo uma promessa, eles não conseguiam alcançar essa promessa. Amém? Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês, aqui está falando do povo de Israel, me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui é a terra de Canaã, a terra prometida. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afastem do Deus vivo. Amém? Até aí? Bom, gente, o povo de Deus viveu por 40 anos dando voltas no deserto sem sair do lugar. A distância do Egito para Canaã são 200 quilômetros. É mais ou menos como a gente ir daqui para Aruama e voltar, né? É mais ou menos essa distância. Esse percurso poderia ter sido feito em dias, talvez em semanas, né? Porque era uma multidão de gente que estava lá caminhando pelo deserto. Mas foram necessários 40 anos para o cumprimento da promessa de Deus para aquele povo. E o que podemos aprender com isso? Como que nós podemos aplicar essa palavra de Deus nas nossas vidas para a gente não sofrer esse efeito carrossel de ficar se movimentando, de ficar fazendo, mas rodando sem sair do lugar? Lá em Êxodo 6, do 6 até o 8, está aí no multimídia, por favor? O pastor Jorge vai colocar lá para a gente. Êxodo capítulo 6. Amém. Do 6 até o 8 diz assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mãos levantadas jurei que daria a Abraão, a Isaque e Jacó. E eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Aqui é a promessa de Deus para o povo, que libertaria da escravidão, que os sustentaria em meio a essa trajetória, e os fariam tomar posse de uma terra prometida, desde Abraão, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde haveria prosperidade, haveria sustento, onde Deus operaria naquele povo. E Deus ele cumpre as suas promessas. Deus não libertou o povo das mãos do Egito, sim ou não? Sim, Deus libertou aquele povo. Deus não sustentou o povo através de um relacionamento a cada dia, mostrando quem Deus era e o que ele poderia fazer, através de sinais, de maravilhas no meio do povo? Sim, aquele povo viu milagres, aquele povo viu um mar se abrir, aquele povo viu a comida vir de um lugar inesperado. Eles não precisavam plantar para pegar o trigo para depois fazer o pão. Deus mandava o pão direto. Isso é milagroso. Isso só o nosso Deus pode fazer. Deus sustentou
aquele povo durante 40 anos. Só que quando chega a hora de conquistar a terra, de se apoderar daquela promessa que Deus tinha feito para eles, eles começam a duvidar de Deus. Deus falou aqui, como acabamos de ler, eu vou libertar vocês, eu vou sustentar vocês, e vocês vão ter uma terra que eu preparei com todo carinho e amor para vocês. Deus liberta o seu povo, porque Ele cumpre promessas. Deus sustenta o seu povo, porque Ele cumpre promessas. E quando chega a hora do povo ver o último cumprimento da promessa de alcançar a terra, eles começam a duvidar. E a incredulidade começa a tomar conta do coração deles. Isso nós vamos ler no livro de Números. A partir do capítulo 13, do 27 em diante, a gente vai ler o momento em que a dúvida começa a entrar no coração desse povo. O povo que tinha visto a libertação dos egípcios, o povo que tinha visto o sustento de Deus, a provisão de Deus, agora ele começa a duvidar. Parece até nos dias de hoje, né? Muitas coisas, Deus faz maravilhas na vida de algumas pessoas e mesmo assim, elas ainda não conseguem acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais. Mas aqui em Números capítulo 13, do 27 em diante, a gente começa a perceber que a dúvida entra no coração daquele povo. E diz assim, a partir do versículo 27. Aqui, o povo está pertinho da terra prometida. E aí, pela orientação de Deus, Moisés manda os espias naquela terra, para sondar como é que era o terreno lá, porque já tinha gente morando naquele lugar. E aí Moisés envia esses homens, e esses homens depois fazem um relatório para Moisés e para o povo, para dizer como é que era aquela terra que Deus tinha prometido para eles. E aí diz assim, no versículo 27 do capítulo 13, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra o qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortes e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem lá no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aqui Calebe, ele sabe o Deus que ele serve, e mesmo esse relatório, que parece que tinha muitos povos estrangeiros que aparentemente tinham força militar, aparentemente eram pessoas, que seriam difíceis de combater, Calebe lembra do Deus que ele serve e fala, perdi aqui, gente, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Não foi o nosso Deus que nos mandou para cá? É certo que venceremos. Versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Daqueles homens enviados por Moisés para espiar a terra, Josué e Calebe são os únicos que se levantam e falam, olha, tem alguns desafios lá para enfrentar, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que pode todas as coisas. Mas em compensação, outros homens focaram naqueles desafios. Olha, eu estou achando que não vai dar para a gente não. Eu estou achando que essa parada aí está forte demais para a gente. Aquele povo é mais forte do que nós. E até poderiam ser. Só que aquele povo não tinha um Deus verdadeiro, protegendo, suprindo as necessidades e indo na frente deles. Aqueles homens se esqueceram do Deus que eles serviam. E a incredulidade começou a se instalar no povo. E esse é o primeiro tópico. A incredulidade levou aquele povo a ficar rodando, sem sair do lugar. O povo começou a não crer nas promessas de Deus. A fé que eles tinham foi por água abaixo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé nos faz enxergar o mundo que está por vir e fortalece a nossa alma contra os temores e perigos do mundo presente.
Quando o nosso coração está cheio de fé, nós focamos no mundo que está por vir. No mundo que o Senhor já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Mas quando no nosso coração a incredulidade vai ganhando espaço, a gente começa a tirar os nossos olhos do mundo por vir e começamos a olhar para as coisas deste mundo, para os desafios desse mundo, para os gigantes que esse mundo tem, assim como aquele povo fez. Sem fé para enxergar as coisas invisíveis, só nos restam as coisas deste mundo visível, decaído e cheio de maldade. A incredulidade fecha os refúgios que a nossa alma encontra nas promessas divinas. A incredulidade fecha os refúgios que a nossa alma encontra nas promessas divinas. E a nossa alma, que agora não está mais protegida nesse refúgio, fica exposta aos pavores, à desesperança e aos medos que esse mundo nos oferece. Quando, de repente, algo deste mundo vem sobre as nossas vidas, nós lembramos da promessa de Deus. E isso é refúgio para as nossas almas. Quando, pelas experiências desse mundo, nós nos cruzamos com o sofrimento, porque todos nós sofremos e vamos sofrer, mas nós encontramos nas promessas divinas um refúgio que nos traz paz em meio ao sofrimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, igreja? Quando a gente se esquece das promessas, quando pela falta de fé, a gente vai se esquecendo das promessas, o refúgio que encontramos em Deus, a gente não consegue mais encontrar. E aí nós somos tomados pelos sofrimentos e pelos temores desse mundo. E tudo isso tem raiz no pecado da incredulidade. E a incredulidade gera medo nos nossos corações. Continuando aqui no capítulo 13 de Números, a partir do versículo 32, diz assim: E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Você está achando que fofoca é só coisa de hoje, né? Não, fofoca é desde aquela época. Notícia ruim se espalhou rápido assim pelo povo de Deus. Teve gente que falou coisa boa e teve gente que falou coisa ruim, mas foi a ruim que se espalhou, vocês estão percebendo? Parece que a gente está lendo a nossa história aqui, não é verdade? E espalharam entre os israelitas o relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. E de fato, naquela terra existiam povos que eram gigantes, de grande estatura, né? 33. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Aquele povo se achou assim: olha, se eu for lá brigar com aquele povo, que são gigantões, gente grande, gente forte, a gente parece um gafanhoto, eles vão nos devorar. Olha o medo tomando conta do coração deles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou então neste deserto. Aqueles estão chorando de medo. Meu Deus do céu, por que a gente entrou nessa enrascada? É isso que eles estavam pensando, porque o coração dele, incrédulo, já estava sendo apoderado pelo medo. Quanto menos fé temos, mais medo teremos. O medo é produzido pela incredulidade. A incredulidade é fortalecida pelo medo. Quando a incredulidade toma o lugar da nossa fé, o medo toma o lugar das nossas certezas sobre Deus. E com isso começamos a duvidar. Aquilo que nós cremos, chega aqui no domingo ou na quarta-feira, no plantão de oração às terças, no culto de juventude aos sábados, o culto de oração que vai voltar às segundas, a gente sai cheio de fé, cheio de certeza. Aí quando no dia seguinte, começamos a tocar a vida, a gente vai se esquecendo de quem Deus é. Se a gente não alimentar o nosso espírito com leitura da palavra e louvor ao Senhor, com orações, a nossa fé vai sendo minguada. E a incredulidade vai entrar no nosso coração e vai gerar medo no nosso coração. E aquela certeza que nós saímos daqui depois do culto começa a dar lugar à incredulidade e ao medo. E aí começamos a duvidar.
Será que Deus pode? Será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai salvar esse meu familiar? Esse meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu pai? Será que Deus vai intervir em meu favor? Será? As dúvidas começam a entrar em nossos corações. O medo, começamos a duvidar. O medo tira os nossos olhos de Cristo e da sua palavra e nos fazem enxergar apenas as circunstâncias que nos cercam. Nossa visão fica distorcida. O problema fica enorme bem na nossa frente e parece que Deus fica lá atrás apagadinho, minguadinho lá atrás. Eu vejo o problemão e vejo Cristo pequenininho lá atrás. Isso é o medo nos nossos corações. E com isso, estamos falando de coisas que nos deixam nesse efeito carrossel de não conseguir sair do lugar. Alain, mas eu estou aqui na igreja, eu estou tocando a minha vida, eu sou uma pessoa honesta, eu busco estar na vontade de Deus, mas não saio do lugar, porque talvez não estamos observando que o pecado da incredulidade está tomando espaço nos nossos corações, e que junto com ele vem o medo, e que junto com ele entramos no terceiro tópico, o nosso coração vai para longe de Deus. Lá em Hebreus 3:12, que nós lemos lá no início, diz assim: cuidado, irmãos, aqui o autor de Hebreus, depois de lembrar o que tinha acontecido com aquele povo que ficou 40 anos no deserto, ele fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Se nós deixarmos a incredulidade nos nossos corações, se nós deixarmos o medo ganhar espaço dentro de nós, nosso coração vai para longe do Senhor. Se não nos arrependermos do pecado da incredulidade, o medo vai tomar conta de nós e o nosso coração vai se afastar cada vez mais do Senhor. Um coração incrédulo vai se tornando um coração perverso, endurecido, que se desvia da vontade do Senhor, que vai morrendo aos poucos. E esse coração está fadado à condenação eterna. Se nós não vigiarmos, esse coração pode ser o nosso coração. Porque se a gente deixar o pecado da incredulidade entrar e ficar, nosso coração aos poucos vai morrendo, vai se afastando do Senhor. Aquele mal que a gente lutava contra, agora a gente vai achar que é normal. Aquilo que a gente antes combatia, a gente vai achar que está tudo bem. E vamos entrando nesse comodismo. E vamos ligando o modo automático. E a gente entra no carrossel e vai girar, girar, girar e não vai conseguir avançar. Não vai conseguir sair do lugar. Precisamos nos arrepender desse pecado. Esse é o efeito carrossel, onde você está se movimentando, mas não sai do lugar. Onde você não está parado, você está fazendo alguma coisa, mas parece que a nossa vida está empacada. Não sai, não avança, não muda, é a mesmice, é a mesma coisa sempre. Mas existe uma esperança para mudar toda essa situação. Agora a gente está chegando no ponto mais importante dessa mensagem. A incredulidade, o medo, o coração longe do Senhor são sintomas de que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa está errada e que precisamos de uma solução para isso. E nós vamos falar dessa solução agora. Você que está em casa aí, se ajeita no sofá, porque agora é a melhor parte. Existe uma solução para esse problema. E a resposta que eu e você procuramos, ela é Jesus Cristo. Ele é a nossa solução. Talvez você tenha se identificado com esses sintomas que eu falei. Talvez você parou e pensou, caramba, parece que eu estou num carrossel. Parece que eu rodando, mas eu não saio do lugar. Parece que eu estou vivendo isso. Parece que a incredulidade está começando a entrar no meu coração. Olha, parece que o medo, muitas das vezes, fala mais alto do que a minha fé. Às vezes parece que Deus está longe de mim. Eu quero dizer para você
que em meio à incredulidade, Cristo é o autor da nossa fé. Em meio ao medo, Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo. Em meio ao nosso desânimo, Ele nos dá força. Em meio à nossa queda, Ele é a nossa redenção. Em meio à nossa perdição, Ele é a nossa salvação. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Cristo é quem pode mudar as nossas vidas. Ele é quem pode transformar o nosso hoje. Mas o que nós precisamos fazer? Se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar no carrossel. Mas para parar tudo isso, a gente precisa pedir socorro para Jesus. A gente precisa da ajuda dele para nos tirar desse lugar onde nada acontece, onde nada anda, onde eu não vejo Deus agindo, para o lugar que Ele tem preparado para mim e para você que está em casa também. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Sabe por quê? Você vai ao médico quando está bem de saúde? Sim ou não? Sim ou não? Você leva seu carro na oficina para consertar se ele está 100%? Sim ou não? Não. Alguma coisa, a gente tem que perceber que alguma coisa não está legal. Primeiro precisamos reconhecer o nosso pecado. Olhar para dentro de nós e falar, olha, Senhor, por mais que eu estou na Tua casa, por mais que eu conheço o Evangelho, por mais que eu trabalho em algum ministério, por mais que, eu estou percebendo que tem um pingo de incredulidade aqui dentro. Eu estou percebendo que, em certas circunstâncias, eu não ajo com fé, que eu canto lá no culto da igreja. Ei, e não tem problema você perceber isso. O problema é você continuar vivendo dessa maneira. Mas quando nós reconhecemos o pecado que há em nós, quando nós reconhecemos que tem algo aqui que não está legal, quando nós percebemos que tem algo aqui que precisa ser consertado, o Senhor vem sobre as nossas vidas. Quando nós nos arrependemos e quando nós corremos para os braços do Senhor, crendo que Jesus pode nos salvar, Ele vai nos curar. Ele vai nos perdoar dos nossos pecados, Ele vai consertar, Ele vai ajustar, Ele vai nos tirar desse carrossel. E a coisa vai começar a andar conforme o Senhor quer. As promessas vão se cumprindo nas nossas vidas. Não é instantâneo, não. Deus tem o tempo dele para tratar com a gente. Mas a gente vai perceber que existem progressos. A gente vai perceber que os frutos, eles estão aparecendo. A gente vai percebendo que a paz está reinando, a alegria está vindo. Que eu não estou mais prostrado diante dos problemas. Que eu não estou mais com medo diante dos problemas. Mas que eu estou dando um passo de cada vez, sob a direção do Senhor, em obediência a Deus. Porque Ele venceu, para que nós também pudéssemos nos tornar vencedores com Ele. Ele morreu e ressuscitou, para que junto com Ele, também possamos morrer para este mundo e ressuscitar para as coisas que vão acontecer, para esse mundo invisível que nós só enxergamos pela fé. Um mundo onde já não há mais pecado, onde já não há mais o que temer, mas há a presença do Senhor continuamente, onde estaremos junto com Ele, no céu, na glória, vivendo coisas que a gente não consegue nem imaginar de tão maravilhosas que é. Precisamos nos render a Ele. Queria chamar os músicos aqui na frente. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Porque precisamos nos render a Ele. Precisamos nos entregar ao único que pode nos transformar verdadeiramente. E para isso, nós vamos orar através dessa canção. Nós vamos cantar que nós somos dele, que nós damos nossa vida a Ele, que nós nos rendemos a Ele de todo o nosso coração. Oh, Pai, nesse momento, Senhor, diante de Ti,
te pedimos para o Senhor sondar os nossos corações e ver se há em nós alguma raiz de incredulidade, Pai. Deus, se há falta de fé em nossos corações nessa noite, Pai, Deus, vai tirando agora, Pai. Deus, que a fé em Ti possa aumentar a cada dia mais. Pai, não queremos andar, Pai, guiados pelas circunstâncias desse mundo, guiados pelos problemas desse mundo, não, Pai. Queremos andar por fé no Filho do Deus vivo. Queremos andar por fé nas promessas que Cristo tem para cada um de nós, ó Deus. Por isso, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre a incredulidade que há em nós. Vem tirar o medo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós somos Teus, Pai. E queremos nos render a Ti nesta noite. Vamos cantar em nome de Jesus. Aleluias.